Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, todos nós somos pecadores. Isso é um fato. O pecado nos afasta de Deus. Mas o texto sobre o qual vamos meditar nos traz uma mensagem consoladora. Conforme lemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a segunda parte do versículo 1 até o versículo 12, e depois a segunda parte do versículo 13, que eu passo a ler agora. Assim escreve o apóstolo Paulo. Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Jesus Cristo, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, o apóstolo Paulo nos fala que somos pessoas pecadoras que dependem da graça e do perdão de Deus. Ele fala que a nossa velha natureza, por meio do nosso batismo, morreu e ressuscitou com Cristo, para que o nosso eu pecador fosse morto, para podermos ter uma vida nova. Assim, a nossa vida está unida à vida de Jesus Cristo. Então, isso é um fato. Somos pecadores e vamos continuar pecadores até o dia em que Deus nos buscar para o seu reino celestial. Só que, mesmo sendo pecadores, ou seja, estando unidos, mesmo que sendo pecadores, mas estando unidos a Cristo, não somos mais escravos
do pecado. Ou seja, o pecado não deve ter a última palavra, não pode ter mais poder sobre nós. E sabendo disso, somos animados a vivermos uma vida em que podemos, por exemplo, evitar de carregar mágoas dos outros, dizer que odeia alguém, evitar ser vingativo e perseguidor, evitar viver uma vida familiar em discórdia, desconfiança e ciumeira, evitar de ser desrespeitoso para com o pai e a mãe, evitar falar mal de alguém, evitar a mentira, a cobiça e o orgulho, evitar ser indiferente para com a situação de dor dos outros, evitar julgar alguém por causa da situação financeira, da cor, da raça ou do gênero, evitar em ser intolerante para com as outras pessoas, evitar que o nosso coração e a nossa mente se enchem de pensamentos e sentimentos que nos afastam de Deus, evitar de achar que o pecado é algo normal na vida de uma pessoa. Nós podemos, mesmo sendo pecadores, viver uma nova vida que agrada a Deus, e isso é consolador. Meu amigo, se temos consciência de que a nossa vida está unida à vida de Jesus Cristo, então temos que nos policiar para fazer sempre o bem, porque isso nos fortalece a fé e isso nos consola. Se temos consciência de que a nossa velha natureza, por meio do batismo, morreu e ressuscitou com Jesus Cristo, para que o nosso eu pecador fosse morto para podermos ter uma vida nova, deveríamos então ter um novo comportamento, um novo jeito de viver. Deveríamos fazer de tudo para vivermos a nova vida que Cristo nos deu com a sua morte e ressurreição. E nós podemos viver esta nova vida quando nos comportarmos como pessoas que estão unidas a Cristo, quando reconhecemos que, mesmo sendo pecadores, Cristo vive dentro de nós, quando reconhecemos e aceitamos que pecar não é normal, mas viver a nova vida que combate toda e qualquer maldade, isso sim é normal. Quando entregamos-nos completamente a Cristo, de forma que nos espelhamos nele, quando testemunhamos a sua vontade e fazemos sempre o bem a todas as pessoas por amor e gratidão. Nós podemos viver esta nova vida quando vivemos uma vida para Deus, nos deixando orientar por Ele, para podermos viver uma vida transformada que agrade a Ele. Quando vivemos uma vida em que servimos a Deus com os nossos dons, com a nossa fé e a nossa confiança, lançando-nos em seus braços. Quando amamos o próximo e somos generosos, simpáticos e respeitosos. Nós podemos viver esta nova vida quando vivemos diariamente o arrependimento como modelo de vida que gera reconciliação, o consolo e a paz entre nós. Quando falamos e vivenciamos a vida que vence a morte, quando falamos e vivenciamos a esperança que vence o medo, quando falamos e vivenciamos o amor que vence a intolerância, quando falamos e vivenciamos o perdão que vence a culpa
e gera amor e paz entre nós. Nós podemos viver esta nova vida quando nos sentamos e, em silêncio, confessamos a Deus os nossos pecados que cometemos, pedindo seu perdão e orientação para não cometermos esses mesmos pecados. Nós podemos viver esta nova vida quando nos colocamos à disposição de Deus em ouvir a sua vontade para conosco, revelada a nós nas Sagradas Escrituras. E nós podemos viver esta nova vida quando abrimos o nosso coração para que o amor de Deus o invada de tal forma que não haja mais lugar para pensamentos e sentimentos maldosos que nos afastam de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, somos pecadores, sim. Mas Deus nos dá todas as possibilidades para vivermos uma vida nova diante dele e das pessoas. E com certeza, se vivermos a nova vida que Deus nos dá por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, haverá mais bênçãos, mais solidariedade, mais humildade, mais sensibilidade, mais amor fraternal e mais perdão entre nós. E, sobretudo, teremos a certeza de que estamos vivos para Deus e morrendo a cada dia para o pecado. Por quê? Porque Deus nos ama muito. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Pode deixar seu comentário, pode compartilhar com quem você quiser. E eu desejo a você e a sua família uma semana abençoada em que a gente reflita: olha, eu não sou escravo do pecado. O pecado não pode ter poder sobre mim. E aí, experimente colocar em prática a nova vida que Deus nos dá. E voltamos a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.